Após os últimos acontecimentos, o ex-lateral direito do Corinthians, Alessandro, faz fortes desabafos sobre a situação dentro do timão e mandou um recado para a torcida. E o Corinthians acabou caindo em um dos grupos mais perigosos da Libertadores, o que gerou uma grande repercussão na mídia. Do Uruguai, seria o adversário mais fácil da chave, recentemente ganhou a Supercopa do Uruguai ao vencer o Nacional. Também venceu essa semana o Peñarol, líder do Campeonato Uruguai. Então, no Corinthians, a análise é que é um grupo perigoso, né? E tem toda a questão do Corinthians, apesar de ter ganhado em 2012, não ter tanta tradição assim no torneio. O Corinthians tem muitas dificuldades na Copa Libertadores da América, já caiu em pré-Libertadores, 2 vezes, aliás. Então, no Corinthians, a questão agora é ficar com o alerta aí ligado, né? Porque o grupo foi considerado um grupo realmente perigoso. E a ideia é buscar reforços. O Corinthians já tinha falado isso lá atrás, né? Aliás, não, né? Era uma apuração nossa, né? As fontes passaram isso para mim em off, que a ideia era contratar de acordo com o desempenho do time no Campeonato Paulista e também de acordo com o sorteio da Libertadores. Se fosse um grupo mais difícil e se o desempenho no Paulista fosse ruim, o Corinthians ia acelerar os reforços. Aconteceu as duas coisas, né? No Paulista foi um vexame, a eliminação para o Ituano, e no grupo da Libertadores, se não foi um grupo da morte, Razan, eu considero pelo menos, entre aspas, um grupo quase da morte, porque é um grupo difícil se tratando de Corinthians, um time que no Campeonato Paulista, nos confrontos contra times de Série A, o Lázaro, na verdade, tem aí 40% de aproveitamento, que a gente coloca o Red Bull Bragantino nessa conta. O Corinthians perdeu para o Red Bull, empatou com Palmeiras e Santos e venceu o São Paulo. O Corinthians não está com um time acertado, redondo ainda, então essa é a preocupação. O Corinthians está em montagem, fica agora com o Fernando Lázaro, tudo bem, teve esse amistoso contra o Red Bull Bragantino, mas é o time B do Red Bull, vai ter agora o jogo treino contra o Curitiba, para ter um teste um pouco mais forte, para a gente analisar como é que vem esse Corinthians. Mas o que mais preocupa no Corinthians hoje é que não tem um time ainda realmente ajustado, podemos dizer assim, pelo Fernando Lázaro, e por isso que quer reforços. Só que eu conversei com fontes no Corinthians e me falaram que dificilmente vai chegar alguém para o dia 4 por questão de tempo. Na verdade, Razão, o Corinthians passa um momento delicado em gestão, porque todas as negociações que o Corinthians entra, o Corinthians não leva. O Corinthians tentou o Richard Rios também, pulou fora logo no início por conta do leilão que teve, achou um jogador caro. O Corinthians tenta negociações com patrocinadores, também não consegue fechar. O Corinthians tentou o Felipe Coutinho, não conseguiu, tentou o Matheus Pereira, não conseguiu. O Corinthians não fecha nenhuma negociação. Então existe essa preocupação, e se for até o dia 4, se realmente não estender aí como vocês falaram, dificilmente o Corinthians vai conseguir contratar alguém para a fase de grupos. E preocupa, a ideia era contratar, mas o tempo não permite. E a extensão possível, provável, mas mais para possível, mas cogitada a extensão da janela, a pergunta que fizeram, por acaso, quando você fez a pergunta, eu estava meio que aéreo aqui, não percebi, foi de um grande amigo meu de infância, Hugo Ripari Júnior, que fez a pergunta. Você falou o nome dele, acho eu aqui, eu não percebi, então um abraço para o meu querido Huguinho, e a resposta por enquanto é: não temos conhecimento. E vamos perceber, agora o Samir tocou nesse ponto, se o Rodrigo Matos tem alguma informação sobre isso, mas acho improvável uma mudança de janela com tão pouco tempo assim para acontecer. E não acontecer no Corinthians, fica a ver navios, porque de fato teve tempo de sobra para poder contratar. De sobra só não era o dinheiro. Exatamente. E isso explica também um pouco a pressão para cima da diretoria, né? Que as pessoas não entendem. Por que não pressionaram os jogadores? Por que não pressionaram o treinador? O treinador está começando, né? A diretoria bancou o Fernando Lázaro. Os jogadores, enfim, agora você entende por que a torcida vai para cima da diretoria. Uma diretoria que analisa, que avalia a montagem do elenco dessa forma, esperando o resultado do Campeonato Paulista, o desempenho e também do sorteio de grupo da Libertadores, mostra que o planejamento não foi perfeito, né? Tá longe disso, porque agora saiu o grupo, você tem o quê? 1 semana para contratar, e o Corinthians entende que há carências no elenco, e se já não conseguiu contratar com tempo, imagine sem tempo. E eu trago a informação a respeito dessa entrevista que o Alessandro deu
para lá, o Alessandro está lá no Paraguai. Ele deu para os repórteres Rafael Sibila e também para o Rafael Zarco. O Alessandro está em Luque, no Paraguai, onde eu já estive, inclusive, num sorteio da Taça Libertadores da América. O Corinthians já vai conhecer os seus adversários na Libertadores da América. No momento em que você assiste ao vídeo, pode ser que o Corinthians já tenha conhecido os adversários na Taça Libertadores da América. Aliás, atenção para o convite, hoje a partir das 8 da noite, 8 da noite, tem live do Cereto para você, live do Cereto especial com a transmissão da Libertadores da América, a transmissão do sorteio da Libertadores da América. E o Alessandro colocou o dedo na ferida. Segundo ele, é o seguinte, um ponto muito relevante, um ponto muito importante para voltar a ganhar Libertadores da América é a questão do planejamento. O Corinthians precisa ter mais planejamento. Diz o seguinte, se nós brasileiros queremos manter isso, porque os brasileiros estão ganhando Libertadores da América, né? A última Libertadores, por exemplo, quem ganhou foi o Flamengo. Se nós brasileiros queremos manter isso, se o Corinthians quer alcançar mais uma Libertadores, o Corinthians que ganhou a Libertadores em 2012, inclusive o Alessandro estava em campo. Há 11 anos, né? Há 11 anos o Corinthians ganhava a Libertadores de 2012. Os remanescentes, o Alessandro, que hoje é gerente de futebol, estava em campo, era o capitão do time. O Danilo era o capitão do time. O Danilo, que hoje é técnico do Sub-20, também estava em campo. O Paulinho, que está jogando no Corinthians, estava em campo também, foi importantíssimo para a conquista da Libertadores. O Cássio também estava em campo, muito importante para a conquista da Libertadores, e o Fábio Santos também estava em campo, são os remanescentes daquele título de 2012. Que saudade, hein, torcedor corintiano? Então, segundo o Alessandro, o Corinthians precisa mudar de patamar, usando inclusive a frase que foi utilizada pelo Bruno Henrique quando se referiu ao Flamengo, porque o Flamengo está em outro patamar. Lembra dessa frase do Bruno Henrique? O Alessandro também está dizendo que o Corinthians precisa mudar de patamar, precisa mudar, até engasguei, precisa mudar de patamar. Isso significa que o Corinthians tem que se planejar, fazer uma gestão séria, prever planejamento a longo prazo. Não dá para imaginar que somente naquele ano vai fazer uma boa competição e ponto, disse o Alessandro. Tem que ir conquistando aos poucos, como o Palmeiras e o Flamengo têm conquistado nos últimos anos. Pois é, Palmeiras e Flamengo têm dominado a competição nos últimos anos. Precisamos elevar um pouco o nosso nível, nos planejarmos para estar mais vezes nessa competição e ir brigando com mais força por ela. Disse o Alessandro. Vocês concordam com o Alessandro? O Corinthians, para ganhar a Libertadores, precisa estar em outro patamar? Aliás, essa é a pergunta. Deixa aí no seu comentário, deixe no comentário aqui no vídeo o teu comentário. Eu faço essa pergunta. Você acha que o Corinthians tem elenco, que o Corinthians tem time para ganhar Libertadores da América? O Corinthians vai conhecer os seus adversários. Tem time para ganhar a Libertadores desse ano? Tem elenco para ganhar a Libertadores da América desse ano? Ganhou em 2012, depois não ganhou mais a competição. E olha só, deixa eu explicar a história do Roberto Firmino. O Roberto Firmino, segundo a apuração do jornalista o Rafael Reis, considera até voltar para o futebol brasileiro. Mas isso é um plano B para ele. Não é prioridade na vida dele. Ele saiu do Liverpool, né? Disse que não vai jogar mais no Liverpool no segundo semestre, né? Ainda está no Liverpool, mas disse que não vai jogar no final terminando a temporada, ele termina o contrato com o Liverpool e ele não vai renovar o contrato. Mas ele quer permanecer na Europa. E provavelmente ele vai ter propostas de times da primeira prateleira da Europa. Falam em Juventus de Turim, falam em Barcelona, Inter de Milão. Ele tem muita força também, muito prestígio no futebol da Alemanha. Pode voltar para o futebol da Alemanha, onde jogou muito tempo no Hoffenheim da Alemanha, entre outras equipes. Então, o Firmino ainda vai ter mercado, ainda tem mercado na primeira prateleira
do futebol europeu. Mas é bom que se diga também que o Corinthians não se movimentou para tentar contratar o jogador, porque o Corinthians entende que não é a posição carente do Corinthians. O Corinthians quer um jogador para jogar no lugar do Renato Augusto, um jogador, um meia esquerda, um meia atacante. Tudo bem que o Firmino também pode jogar nessa posição, pode jogar de meia. Não seria exatamente o Renato Augusto, aquele camisa 10 maestro do time. Mas o Firmino seria uma grande contratação, até porque ele é corintiano, ele já disse que é corintiano e seria muito legal vê-lo vestindo a camisa do Corinthians. Mas não veremos, pelo menos nesta temporada, não veremos o Roberto Firmino vestindo a camisa do Corinthians, a não ser que ele não receba nenhuma proposta do futebol da Europa, aí ele considera e que o Corinthians manifeste o interesse. E ele tem propostas do futebol da Europa e o Corinthians não manifestou interesse, então não deve ser dessa vez. Meus amigos, na minha opinião, o Corinthians tem que ficar em alerta com esse grupo da Libertadores. E a solução é buscar novos reforços, pois o elenco não está ajustado pelo técnico Fernando Lázaro. Mas e você, fiel torcedor corintiano, qual a sua opinião sobre o assunto desse vídeo? Seu comentário é muito importante para nós. Deixe seu comentário, um forte abraço e até o próximo vídeo.